Eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 45 do nono ano de matemática, tá? Então vamos à correção. Bom, nós temos aqui, ó, atividade 1, calcule. Então nós vamos calcular aqui esses itens de A até H. Então, ó, item A, raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. E aí, nós vamos adicionar a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, aqui nós vamos ter 3 mais 2. Isso vai dar 5. Tá? Resolvendo o item B. A raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 25, tá? É igual a 5, porque 5 vezes 5 dá 25, tá? E a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui vai ficar 5 menos 4. E aí, 5 menos 4, 1. No item C, nós temos a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Mais a raiz quadrada de 16, que nós já vimos que é 4, tá? E aí nós temos 7 mais 4 igual a 11. No item D, nós temos aqui a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Menos a raiz quadrada de 36, que é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Ó. E aí nós temos 10 menos 6, 4. No item E, nós temos aqui a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 nós vimos que é 2, menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, tá? E aí nós temos 2, eu tiro 1, né? 2 menos 1, isso dá 1. Tá? Na letra F, então nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 25 menos a raiz cúbica de 8, ó, mudou aqui um pouquinho. A raiz quadrada de 25, nós vimos que é 5, tá? Porque 5 vezes 5 é 25. E por que eu sempre falo? Porque 5 vezes 5 é 25. Ó, esses dois 5 aqui representa esse númerozinho que está aqui, o 2. Então, é quantas vezes eu vou pegar um número e multiplicar por ele mesmo, tá? Que vai dar o radicando aqui. No caso, ó, 5 vezes 5, duas vezes, isso dá 25. Então, por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Nesse caso aqui, ó, raiz cúbica de 8. Então, da mesma forma, ó, esse 3 aqui vai representar quantas vezes eu vou multiplicar um número, que vai dar 8. Então, ó, se eu pegar o 2 e multiplicar ele duas vezes, ó, vai dar 4. Se eu multiplicar ele uma terceira vez, isso dá 8. Então, isso daqui é 2 ao cubo. Se 2 ao cubo é 8, então a raiz cúbica de 8 só pode ser 2, tá? Então, aqui eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2, isso é igual a 3, tá? No G, eu tenho aqui raiz cúbica de 27, ó, raiz cúbica novamente, são 3 números. Se a gente fizer aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o 3 é a raiz cúbica de 27 aqui nesse caso, tá? Então, deu 3 mais quem? A raiz quarta de 16, ó. Raiz quarta de 16. Nós vimos que a raiz cúbica de 8, aqui em cima, né? Multiplicando o 2 3 vezes, deu 8. Se eu multiplicar esse 2 ali em cima mais uma vez, uma quarta vez, ó, quanto que vai dar? 16. Então, isso significa ó, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes é 16, tá? Então, a raiz quarta de 16 é o 2, tá? E somando, ó, nós temos 3 mais 2, 5, tá? Da mesma forma aqui, nós temos aqui a raiz cúbica de 125. Se nós fizermos ó, 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar 125. Então, a raiz cúbica de 125 é o 5. Menos a raiz cúbica de 8, que nós já vimos aqui em cima, que é o 2.
Então, ficou 5 menos 2, também aqui, que também dá 3. Ok? Então, vamos por item 2, para o exercício 2. Ó. A sentença matemática raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9 igual a raiz quadrada de 25 é verdadeira ou falsa? Por quê? Bom, primeiramente, isso é falso, tá? É falso, ok? Porque, se a gente notar aqui, ó, raiz quadrada de 16 é 4, nós já vimos, 4 vezes 4, 16. Mas, se eu somar com a raiz quadrada de 9, isso dá 3, certo? Isso é igual a raiz quadrada de 25, então, ó, 4 mais 3 vai ser igual a raiz quadrada de 25? Então, vamos ver, a raiz quadrada de 25 nós vimos que é 5, né? Então, ó, ele está falando o que aqui? Que 4 mais 3 é igual a 5, é verdade isso? Não, isso é diferente. Por quê? Porque 4 mais 3 é 7, pessoal. Tá? Então, 7 é diferente de 5 e não igual. Tá? Então, se isso daqui deu uma diferença, significa que isso daqui, ó, é diferente. Ok? Então, vamos para o item 3. Ó. A sentença matemática raiz quadrada de 9 menos a raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 5. Isso é verdade ou é falso? Por quê? Isso também é falso. Tá? Por quê? Porque ó, a raiz quadrada de 9 é 3, menos a raiz quadrada de 4, que nós vimos que é 2. Isso é igual a raiz de 5? Bom, a raiz de 5 é um número irracional, tá? É um número que eu não consigo extrair a raiz quadrada dele exata, tá? E aí nós temos aqui, ó, 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, ele está falando que 1 é igual a raiz de 5. E isso é falso, tá? 3 menos 2, então, ó, é diferente, tá? Então, 1 é diferente da raiz quadrada de 5. Então, significa que isso daqui é diferente e não igual, tá? Então, se aqui tivesse o símbolo de diferente, seria verdadeiro, tá? Mas como estava o símbolo de igual, então isso é falso, ok? Então, terminada aí a correção da aula 45, até a próxima aula.